realmente foi, porque nunca acreditaram na tese, no que ele falou. E ele era estudioso, ele tinha diploma, o diploma dele está lá em casa. E ele foi nomeado como capitão cirurgião do 59º do Batalhão da Comarca de Cantagalo, Brasil. Está lá o diploma dele. Eu até decorei, eu decorei tudo, porque eu gosto de história. Meu sonho também era fazer história, eu não consegui. Fiz francês e português, mas eu gosto e fui falar. Então, Dr. Carvalhinho foi um ícone aqui para Cantagalo e todo mundo lembra dele, né? E é da minha época, é da sua também, né? E minha mãe chamava ele de Carvalhinho, porque eram amigos, ele ia para a fazenda... Doutor Carvalhinho. Doutor Carvalhinho, mamãe chamava Carvalhinho. Então ele e as irmãs dele iam para a fazenda a cavalo, mamãe ia para a fazenda dele. Uma das irmãs dele era madrinha de uma irmã, da Gilza, que foi falecida. Gilza você conheceu, Gilza casou com a Dalta Rubac. E então os médicos assim, e aqui passaram grandes médicos, doutor Gastão, maravilhoso, doutor Dantas de Gusmão, doutor Djalma Dantas de Gusmão. Inclusive acho que meu irmão caçula chamava de Djalma, em homenagem ao doutor Djalma Dantas de Gusmão. E vários médicos aqui que passaram, na minha época assim, de jovem, que precisava de médico. E lá em casa eram 12 crianças. Então era uma luta, mamãe chamava, vinha logo, graças a Deus. E os farmacêuticos maravilhosos. Inclusive, eu levantei uma ideia para que, aproveitar enquanto a gente está com vida e saúde, fazer uma sala aqui dos médicos cantagalenses, dos farmacêuticos cantagalenses, como eu lembro, doutor Rocha, seu Rocha, do seu Euclides Santana, Arlindo, que foi ex-pracinha, o outro Rocha, irmão do seu Lima Rocha, do seu... Lima Rocha não, do seu... Antônio Rocha, do seu Antônio Rocha, né? Do seu Antônio. Passaram farmacêuticos maravilhosos aqui. Tem farmacêuticos em Boa Sorte, em Euclidelândia, em São Sebastião do Paraíba, em Floresta. Então eu já pedi alguém para ir coletando esses dados, porque agora, se eu conseguir alguém para fazer isso, eu pedi até Guga. Pedi ao Dr. Júlio para interferir junto a Guga naquele prédio que vai fazer a Amélia Tomás, o Museu Amélia Tomás, é grande. Então, para ver uma sala lá, colocar para os médicos e os farmacêuticos. Eu dei ideia para aqui onde seu Rocha, como é que chama esse? Aciacã, para botar dos farmacêuticos, mas ali é muito pequenininho. Eu acho que eles não vão ter condições de fazer. Eu não sei, a Ciacan tem agora uma nova diretoria. A nova diretoria. Eu falei com Coquinha, mas Coquinha até me chamou para uma reunião. Nem aconteceu a reunião, eu não fui. Mas eu estive lá visitando, eu acho pequenininho. Eu achava que ficaria muito bom, Celso, não sei, a minha humilde opinião, ali, porque votavam os farmacêuticos e os médicos. E vamos fazer então nesses farmacêuticos, esses médicos que ainda estão vivos, para eles verem que eles são valorizados, né? Vamos fazer enquanto está vivo, né? Não, se o prefeito apoiar, o Centro Cultural tem espaço para isso, né? Ele precisaria de apoiar. E ter o retrato e uma biografia de cada um, ou em livro, ou em voz, enfim. Isso é possível, sim. E eu, Celso, estou solicitando, pedindo para as pessoas de Boa Sorte, tem um rapazinho que está vendo para mim, eu quero retrato, quero a história, quero, pelo menos se não sabe a história, a data de nascimento, qualquer coisa, um histórico pequeno. Já pedi em São Sebastião do Paraíba, pessoas de lá, já pedi em Floresta, que eu conheci algum farmacêutico em Floresta, até parente de Dona Sanega, aqui, uma aventura, era parente dela. Eu acho que a irmã dela casou-se com ele lá em Floresta. Tem Boa Sorte, Paraíba, Floresta e Euclidelândia. Eu já tenho pessoas que já estão fazendo esse trabalho sozinhos lá. Quando começar a fazer o trabalho mesmo, já vai ter uma porção de elementos que pode enriquecer esse trabalho que eu acho fabuloso, né? É porque os farmacêuticos, na época em que nós tínhamos raríssimos médicos, né? Especialmente nas vilas, né? Eles exerceram uma atividade importantíssima para aquelas pessoas, até aqueles que não podiam levar para um centro maior para curar os seus parentes, etc. Os farmacêuticos foram realmente... Seu Rocha, seu Euclides Santana. Seu Euclides Santana colhia, mamãe mandava uma filha correndo lá chamar seu Euclides Santana, porque 12 filhos. E ela teve 5 com apendicite. Aí
Meu avô ensinou a ela para levantar a perna, se doesse, era coisa. Então ela levantava e mandava chamar o Euclides Santana, o senhor Euclides Santana falava assim, Rosalina, é apêndice. Aí levava, sabe para onde? Dr. Mário Sertã, em Friburgo. Levava para lá. Então operou 3 filhos e 2 empregadas. Aí Dr. Mário falava assim, Jaci, esse quarto aqui é dos Batistas. Porque 5. E esse Euclides Santana que dava o diagnóstico certo, junto com a mamãe. Porque 12 filhos ela tinha prática, né? Sim. E você? E meu irmão, quando fez 100 anos de formatura do Dr. Antônio Luiz Chevran, se formaram 2 Chevrans. Djalma Chevran Batista, meu irmão, e Dr. Chevran em Friburgo. Sim. Filho de Zizinha Chevran, que era minha prima. Sim, então os 2 se formaram. Djalma era ortopedista e doutor era de rins, especialista em rins. Ah, tá. Ele. E você? O que você escreveu e não publicou? O que você quer escrever? Eu escrevo muita trova que eu fiz. Você vai escrever? Eu fiz muita trova que eu fiz. Mas, inclusive, eu estava pedindo alguém da cultura aí, do turismo e da cultura, para colocar umas placas. Não põe embaixo, não. Põe bem nos coqueiros, porque coqueiro tem um tamanho que ninguém pode alcançar, né? Sim. Botar dos trovadores, dos poetas cantagalenses. Dona Amélia, Adalto, Dilma Paula, tem tantos trovadores. Eu tenho umas lindas. Nunca, porque Dona Amélia me inspirou. E eu nunca coloquei, nunca ninguém sabe, nem, é minha, não é egoísmo não, mas né? Cada um tem um jeitinho. Sim. Mas a gente... Agora, eu estou escrevendo agora a saga dos Batista, meus irmãos, somos 12, e eu, como era pequena, eu sempre fui muito curiosa, então eu sei a história de todos, então eu já estou na Gilza. Sim. Aí toda hora que eu tenho uma folguinha eu escrevo. Eu lembro e escrevo. Depois eu vou colocar em ordem direitinho. E a minha outra prima está escrevendo sobre os Batistas, sobre a Fazenda da Serra, que é a filha do tio Rui, que nasceu na Fazenda da Serra. Então eu mandei todos os dados que eu tenho para ela, porque ela está em contato, porque eu tenho parentes em Goiânia, no Espírito Santo. Sim. E ela, como tem internet, eu tenho e não sei. Então, ela tá resolvendo tudo através da internet. E eu estou fazendo o meu aqui de casa, da minha família, porque eu sei a história de cada um. Não. E a minha vai ser a última, porque a minha eu tenho uma carga imensa, porque eu fui levada, eu fui caridosa, me chamavam de irmã lá na rua, porque eu socorria todo mundo. Sim. Lembra do seu França, com aquele monte de filho? Meu pai chegava com as coisas da fazenda, eu botava numa cestinha e levava para as crianças. Eu socorria minhas crianças. Ao mesmo tempo que eu brigava com elas, eu socorria as crianças todas. Mas a minha vida foi assim, de professora e ajudando a família, porque casaram 11 e eu fiquei solteira. Mas eu fiquei porque tinha que ser, né? Cuidei dos meus pais, meus primos mais pobres também eu cuidei, levei para o hospital e cuidei. E a minha vida é essa. E socorro ali na minha rua, tem muito idoso. Hoje faleceu a Anita Falcão, uma professora maravilhosa, 89 anos. Eu estou cuidando de uma de 94 anos que está lá. Então, eu vejo uma janela fechada, é 11 horas, eu falo assim, não, tá alguma coisa. Eu vou lá, bato, já socorri Maria José Loivos, estava fechada a janela. Eu falei, não é possível, Maria José Loivos não está com a janela fechada. Já socorri Oswaldo Machado. Sim. Olha, mas eu socorria todo mundo lá, eu saía descalço, chamava ambulância. Sim. Inclusive, eu tenho lá em casa, eu fiz um livretozinho, médicos, enfermeiros, SAMU, hospital, escrevi porque todo mundo grita, Eni, socorro. Então, eu falei, gente, eu já estou ficando velha, então eu fiz e dei de presente. Amarro uma fitinha aqui, todo presente. Mas você lembrou, tive uma ideia. Enquanto a prefeitura não faz isso, eu vou colocar aqui na sala de recepção algumas trovas de trovadores de Cantagalo, como você. E eu me lembrei do Milton Nunes Loureiro. Milton Nunes Loureiro fez uma que eu pedi, linda. Depois eu vou mandar para você aqui. Sim. Eu pedi, ele fez. Mas linda, linda. Pouco antes dele morrer, nós tivemos uma correspondência. Sim. E ele me passou vários livros dele. Sim. E eu tenho uma amiga muito, muito boa, que foi minha colega na Assembleia, que é trovadora também, e declamadora. Então ela declamava muito os versos, as trovas do Milton, né? E aí eu vou fazer o seguinte, isso, colocar aqui. Coloca aqui. Bota o nome. Eu estava viajando para o Egito. Numa das viagens, na volta da viagem,
tinha uns senhores conversando, eram quase todos desembargadores. Mas eu sou muito falante. Então o guia gostava muito de mim. Oi, Eni, só me chamava. E eu já não aguentava mais de tanto ele me chamar. Aí ele me abraçou, tinha uma turma assim. Ele falou assim, Eni, você é mesmo de Cantagalo? Eu sou de Cantagalo. Aí aquele senhor, um desembargador, ele tinha ido também nessa excursão. Levantou e falou, quem é de Cantagalo? Aí eu falei, sou eu. Ele falou assim, eu trabalhei em Cantagalo. Eu falei assim, eu sou prima da Leia Ventura, casada com Alcides Ventura. E ele pegou, me abraçou e falou assim, eu fiz uma trova para Cantagalo, eu tenho a trova dele. Sim. Eu queria até também colocar no jardim, aqui perto do fórum, sim. Porque ele fez uma trova linda, eu não decorei ainda, sim. Mas lindo uma trova que ele fez para Cantagalo. Ele falou assim, eu fiz uma trova para Cantagalo, eu gostei muito de Cantagalo, fui muito bem tratado. Então você vai fazer... o que eu tiver, eu trago aqui, deixo aqui para você. Mas seria melhor você escolher... Já você escolher a melhor de cada um. De cada um escolhe? Melhor não, a que mais... Não, a que mais condiz com Cantagalo, perfeitamente. Aí a gente coloca aqui na recepção do Mão de Luva, tá bom? Perfeitamente. Nós estamos caminhando para o final do nosso diálogo. Eu gostaria que você pudesse dar aos cantagalenses uma mensagem para despertar a maioria das pessoas e das autoridades para a importância da cultura e da história de um município. Primeiramente, eu tenho que parabenizar o Celso Frausch pelo esse amor que ele tem a Cantagalo, pela essa capacidade, pela essa visão de futuro que ele tem, porque nosso futuro é a cultura, é o turismo, e nós temos que reavivar isso, porque Cantagalo tem cultura, Cantagalo tem história. Nós precisamos ter professores que se dediquem também, que eu já sei que eles se dedicam, mas que se dediquem também, ensinem essas crianças, porque o que a criança leva na sua mente, ele leva para a eternidade, ele leva para a eternidade, e nós precisamos. Cantagalo tem tantos pontos turísticos, você vai aí pela Europa, qualquer lugarzinho é um ponto turístico, nós temos aqui coisas maravilhosas, nós temos esse nosso jardim belíssimo, tanta coisa, então que as autoridades, que os políticos olhem para isso, preservem Cantagalo, porque Cantagalo é o nosso lar, é o nosso amor, é Cantagalo, com essas palmeiras. Muito obrigado, Eli.